Boa noite, sejam todos bem-vindos a este canal. Permita-me que eu me apresente para você que ainda não me conhece. O meu nome é Jamison e nós abrimos este canal, criamos este canal com o objetivo de levar a palavra de Deus, que é viva, eficaz e poderosa. Ela é apta para discernir os pensamentos, para transformar vidas, para nos salvar. Então a palavra de Deus ela é poderosa. Então o meu nome é Jamison. Quero dizer a todos vocês que estão me assistindo agora online ou você que está vendo depois, sejam bem-vindos. Eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal, desse o seu joinha, ative o sininho para você estar recebendo as notificações, né, mais vídeos que estaremos postando. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler apenas até o versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Só até aqui. 2 Crônicas 20, de 1 a 4, nós lemos. Se fôssemos dar um tema a esta palavra, seria 5 temas, ou melhor, 5 critérios ou requisitos para ser um grande vencedor. Todos queremos ser vencedores, não é verdade? Quem não quer ser um vencedor? Todos nós queremos ser um vencedor. A Bíblia declara que em Jesus somos mais do que vencedores. Mas observe que é preciso ter alguns requisitos, é preciso observar alguns critérios para que de fato sejamos um verdadeiro vencedor em Cristo Jesus. E eu vou estar dividindo essa mensagem, em 5 tópicos, do qual nós vamos falar a cada dia um tópico. Então hoje eu vou estar falando sobre o primeiro tópico, que é vencendo ou superando o medo. São 5 tópicos, os quais são: o primeiro é vencendo ou superando o medo, o segundo é fazer menção da palavra do Senhor e das suas promessas, terceiro, confiança e dependência plena em Deus e no seu poder, quarto, dar ouvido ao que o Senhor fala e obedecer às suas diretrizes, e o último tópico, adorar ao Senhor, ou adoração ao Senhor. Então nós vamos tratar esses 5 tópicos. Cada dia eu vou estar comentando um desses tópicos, onde hoje o primeiro é vencendo o medo ou superando o medo. A Bíblia diz que depois disso o rei Josafá havia feito uma aliança com o rei Acabe, que não era para ter feito, e ele vai à guerra e quase que morre lá.
Eu não vou entrar muito no mérito da história, só para você ter uma ideia, uma noção, porque o texto diz, e depois disso. Foi depois desses acontecimentos, né, quando Josafá vai à guerra com o rei Acabe e lá por pouco ele não morre, porque o Senhor teve misericórdia e poupou, deu o livramento. Depois disso, no capítulo 20, nós vemos que se juntaram contra ele 3 grandes reinos. Era uma multidão, vinha muita gente. E quando trouxeram essa notícia ao rei Josafá, ele temeu, diz a Bíblia, ele teve medo. Então eu quero falar sobre o medo. E não é esse medo natural, porque existem 2 tipos de medo, né? O medo real, né? Que eu chamo de um medo natural, e o medo emocional, aquele que é criado em nossa mente. E eu queria tratar sobre o medo, a questão do medo, né? Que é muito importante a gente vencer o medo. Os estudiosos falam, né? Todo ser humano, evidentemente, ele tem medo. Isso é comum, esse medo natural, né? Esse medo real. Todo ser humano tem medo ao longo da sua vida de alguma coisa, de algum objeto, enfim. Esse medo real, né, é aquele medo em que se realmente existe um risco, se oferecido um risco. Por exemplo, quem não teria medo, né, de se machucar a saltar de paraquedas, né? Porque existe um risco. Então, esse medo, eu diria até esse medo real, esse medo natural, eu diria até que ele é benéfico para as nossas vidas. Por quê? Porque este medo, ele nos traz prudência. Este medo, né, que nos apresenta o perigo, é que nos faz pensar antes, né, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, ter alguma atitude. Então esse medo, eu diria até que é benéfico. Haja vista que muitas pessoas morrem, muitos jovens no Brasil, né, por fazerem as famosas rachas, né, aquela disputa de carro, né, velocidade automotivas. Então, por não terem medo, muitos têm morrido, né? Quantos jovens têm morrido ao opinarem as suas motos, né, em rodovias, BR, porque não tem medo. Então não tem a prudência e morre. Quantos morrem nas estradas do nosso Brasil? Que é a imprudência. A imprudência vem porque não teve o medo. Fazem ultrapassagem erradas nos locais errados, andam com velocidades muito acima do permitido. Então são pessoas que muitas vezes não têm medo e por não ter esse medo acaba sofrendo as consequências. Então este medo real, né, esse medo natural que nos alerta e até que nos livra do perigo, repito, eu até considero benéfico, né? Se alguém não tem, é complicado. Mas eu quero falar desse medo irreal, esse medo emocional que muitas vezes aprisiona e tem aprisionado muitas pessoas, tem deixado essas pessoas muitas vezes sem direção, tem deixado pessoas sem conseguirem, né, explorar todo o seu potencial. Eu quero falar daquele medo que paralisa as pessoas, né? Aquele medo, existe alguns medos. Muita gente tem medo de muita coisa, né? Tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de andar de bicicleta, tem gente que tem medo de barata, enfim, por aí vai, né? São muitos os medos, mas eu diria que são medos comuns. Eu estou falando de um medo que atrapalha
de você dar um salto mais alto. Aquele medo que lhe retrai, que lhe reprime, né? Tem pessoas que têm um medo muito grande da morte. Tem pessoas que vivem em síndromes de pânico, pessoas que têm fobias, né? E tantos outros medos, pessoas que têm medo de casar, né? Tem pessoas que têm medo de fazer uma faculdade, porque ela se vê muitas vezes, por causa desse medo, incapaz, né, de chegar lá, de se sair bem. Medo de ser rejeitado. Um dos maiores medos que existe no ser humano é o medo de rejeição. Quando a pessoa tem medo de ser rejeitado, criticado, né, abandonado, enfim. Então eu queria tratar desse medo, esse medo que bloqueia o seu potencial, o medo que impede muitas vezes de você ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, aquilo que Ele realmente pode fazer na sua vida. Medo que está impedindo talvez você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, o chamado que Deus tem com você, o plano que Deus tem na sua vida, a obra que Deus tem na sua vida, quem sabe o ministério que Deus tem na sua vida. E por causa do medo, esse medo que paralisa, esse medo que bloqueia, esse medo que impede de você explorar o seu potencial. E aqui, queridos amados irmãos e amigos, né, a palavra de Deus nos fala aqui, segundo as crônicas, que Josafá, ao receber esta notícia, teve medo. Nós estamos vivendo um momento em que muitas notícias estão circulando por toda a mídia, seja na televisão, seja por meio de rádios, de jornais, né, da internet e outras mídias, WhatsApp, Facebook, Instagram e tantos outros meios de comunicação, né, de mídia. Então, estamos vivendo alguns dias de muitas notícias e grande parte delas são notícias ruins, são notícias que trazem angústia, são notícias que trazem desespero, são notícias que estão trazendo pânico para as pessoas. E quem sabe você tem sido vítima de uma dessas notícias, tem trazido pânico e angústia para você, para a sua vida. E eu queria falar que o nosso irmão Josafá, ele teve medo, sim, mas ele fez algo maravilhoso, porque o versículo vai dizer: Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá teve medo, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos revela que existem alguns exemplos de pessoas que tiveram medo, né? E por causa disso deixaram de viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Deixaram de experimentar qual seria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não viveram o melhor de Deus, porque tiveram medo. Eu quero dar aqui também alguns exemplos de pessoas que tiveram medo,
mas que superaram o medo, que é o nosso tema, o nosso tópico, vencendo ou superando o medo. E aí, eu quero começar, por exemplo, clássico, quando o nosso irmão Moisés, ele está prestes a entrar em Canaã. A Bíblia vai dizer que ele separa 12 príncipes, de Israel. De cada tribo ele pegou um príncipe e os enviou a espiar a terra de Canaã. E lá o texto vai nos dizer que eles olharam, ficaram alguns dias observando a terra e viram que a terra era boa, que a terra manava realmente leite e mel, era uma terra que tinha água em abundância, Sua terra tinha cobre, tinha ferro, tinha tamareiras, oliveiras, enfim, tinha muita coisa. A terra era produtiva, era uma terra muito boa. Mas o texto também vai nos dizer, quando eles viram os homens, os moradores da terra, daquele local de Canaã, eles temeram. Dos 12, apenas 2, Josué e Calebe, foram os únicos que permaneceram firmes, mas os demais, os outros 10, a Bíblia vai dizer, quando eles voltaram para trazer o relatório a Moisés e a congregação que estava ali reunida, eles alarmaram o povo e disseram: não podemos entrar. Nós não podemos entrar nessa terra, os homens são gigantes e nós, diante deles, somos como gafanhotos, eles vão nos esmagar. Então, esse medo, esse medo que traz esse complexo de inferioridade, de pequenez, de incapacidade, esse medo que não faz com que a pessoa enxergue o poder de Deus, a glória e a grandeza do Senhor, que Deus é o Deus do impossível. Esse medo, que neutraliza muitas vezes a ação de Deus em nossas vidas. Então estes homens alarmaram todos os outros e disseram: não, nós não podemos, nós somos inferiores, nós somos incapazes, mesmo sabendo que eles estavam debaixo de uma promessa, mesmo tendo testemunhado o que Deus havia feito no passado, quando os tirou, ou os tiraram, melhor dizendo, da terra do Egito, quando viram Deus operar os sinais lá no Egito, as 10 pragas, quando viram o Senhor abrir o mar vermelho e depois Faraó, o exército, ser tragado pelas águas, mesmo vendo que havia uma nuvem pelo dia, uma coluna para os guardar do sol, à noite uma coluna de fogo para os aquecer, para os guiar, mesmo vendo o agir de Deus e o cuidar de Deus, quando não deixou eles morrerem no deserto de sede, de fome, porque Deus os sustentou com maná, depois com carne, quando eles pediram. A Bíblia vai dizer que as sandálias cresciam nos seus pés, as roupas não se estragavam, não se apodreciam, mesmo diante de todos esses acontecimentos, mesmo diante de ver, presenciar o poder de Deus, de verem quando Deus fez fluir a água da rocha e tantos outros sinais. Mesmo assim,
O medo que eles tiveram ao ver o gigante neutralizou tudo quanto eles tinham vivido, tudo aquilo que eles tinham experimentado de Deus, porque agora se encontravam diante de uma situação que para eles era impossível. O medo fez isso com eles, neutralizou a capacidade de enxergar a vitória, a capacidade de acreditar no Deus que faz promessa e cumpre com as suas promessas, porque Deus ele é fiel. Então aqueles homens alarmaram e foi aquela confusão, mas Josué e Caleb disseram: não, meus irmãos, essa terra é nossa, é a promessa de Deus. Então nós vemos nessa passagem pessoas com medo e pessoas com coragem. Lembrando que coragem não é ausência de medo. Coragem é o que nós falamos no tópico, é superação do medo. Porque muita gente acredita que ter coragem, ser corajoso, é estar livre de medo. Não, isso não é coragem. Vê? A coragem não é ter ausência de medo. Coragem é quando você e eu superamos o medo. Ele está dentro de nós, mas nós somos mais fortes do que ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, observe que 10 estavam com medo e eles estavam desistindo da promessa de Deus. Sonharam tanto, foi muitos anos, muitas décadas. O povo que estava preso, cativo no Egito, sonhavam com essa promessa que foi feita a Abraão, que eles iam para um lugar, para uma terra prometida pelo Senhor, uma terra boa, que manava leite e mel. E eles aspiravam por esta promessa, e agora, quando estavam diante dela, por causa do medo, estava abrindo mão. E quantas vezes não acontece isso? Quem sabe eu estou falando aqui para alguém agora que você sonhou tanto, você lutou, você se esforçou tanto e agora você está diante de um obstáculo que para você parece intransponível, que para você parece impossível, porque você está com medo. Aleluia! Você está com medo e esse medo está fazendo você desistir dos seus sonhos, desistir daquilo que você planejou para a sua vida. Então eu quero lhe dizer nesta noite ou nesta madrugada, não desista, não deixe que o medo domine você. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer também, outro exemplo clássico, em Juízes, no capítulo 6, acredito que você conheça essa história de Gideão, quando o povo de Israel estava sendo oprimido, humilhado pelos midianitas, não só os midianitas, por todos os povos das regiões vizinhas. Todo mundo entrava lá em Israel e saqueava. Eles plantavam, eles criavam seus animais e de tempos em tempos os midianitas e outros povos entravam e saqueavam tudo. E isso se arrastou, não foi por um ano, mas foram, se não me falha a memória, 7 anos. 7 anos, aquele povo sofrendo, aquele povo sendo humilhado,
chegou um ponto, diz a Bíblia, que eles estavam passando muita fome, muita necessidade, o povo estava em miséria, o povo andava fraco, de fome. A Bíblia vai dizer que eles estavam sentindo tanto medo que muitos começaram a morar em cavernas, em cisternas, em poços, cavaram. Muita gente se escondendo porque estavam amedrontados dos seus inimigos, se viam incapazes de vencer. Mas um belo dia, no decorrer desses 7 anos, alguém resolve ter coragem. E repito, coragem não é ausência de medo, mas é a superação do medo. Alguém resolve ter coragem. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele está malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor aparece a Gideão. E este anjo do Senhor, este anjo diz: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Eu quero que você observe que o Senhor o chama de valoroso. Esta palavra valoroso, você olhar no dicionário, ela vai tem algum sentido, alguns significados, como destemido, corajoso, esforçado, né? Agora, Gideão estava no lagar. E lagar não era lugar de se malhar o trigo, mas de pisar as uvas, né? De fazer o vinho ou se prensar azeite. Ele estava lá no lagar. Ele estava lá porque ele estava com medo, mas ao mesmo tempo ele estava sendo o quê? Corajoso, porque ele tinha superado o medo. O medo estava lá, mas a coragem o fez, né? Está lá malhando o trigo no lagar. E o Senhor, quando o sauda, o chama de valoroso, o chama de alguém destemido. O Senhor sauda o chamando de corajoso, incentivando a Gideão. Ele vai dizer: se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? Por que não está acontecendo todas estas coisas? Nós sabemos, embora o anjo do Senhor não lhe deu a resposta devida na hora, não se tem registro, mas nós sabemos que era por causa do pecado do povo, que tinha abandonado a Deus, adorando outros deuses, abandonaram o Senhor, abandonaram a sua lei, a sua palavra, não estavam mais guardando, por isso estava padecendo isso. Mas o Senhor diz a Gideão: Gideão, você é quem vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Você vai livrar. Vai nessa tua força. Vai nessa tua coragem. E agora Gideão, ele olha para o Senhor e diz: com que? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho um exército. E não se tinha, na verdade, o povo estava disperso, todo Israel disperso. Nesse período de juízes não havia rei. Eram homens que lideravam, né, levantados por Deus como juiz para liderar o povo. Não tinha um exército formado, não tinham guerreiros, homens que lutassem com espada ou com arco e flecha ou qualquer outra coisa. Israel vivia praticamente da cultura, eram homens trabalhadores da terra, não tinha um exército. Com que eu livrarei? O Senhor disse: eu vou ser contigo, Gideão. Você vai ferir estes medianitas como se fosse um só homem. Então, quando Deus fala isso com Gideão, a resposta de Gideão é o seguinte: não pode ser eu, porque a minha tribo de Manassés
né, é a menor de Israel. E a minha casa é a menor de todas das casas, de todas as clãs, de todas as famílias de Manassés. A minha casa é a menor, é a mais pobre. E eu sou o menor dos meus irmãos. Observe que o medo salta. Aquele que agora estava tendo coragem, porque ele estava malhando trigo enquanto ninguém estava fazendo isso, porque estavam todos atemorizados, morrendo de medo. Ele tem a coragem, ainda que o medo lá dentro, mas superando o medo, coragem, ele está malhando trigo. Mas agora, quando é lhe dada uma oportunidade de fazer algo grandioso, de fazer algo importante, não só por ele, mas por uma nação inteira, ele agora pula para trás. E ele diz: eu não posso, eu sou o menor da minha casa. Mais uma vez, esse sentimento de inferioridade causado pelo medo, porque estava diante de uma grande responsabilidade, de uma grande missão dada pelo próprio Senhor. E o medo o faz dizer: eu não posso, eu sou menor da minha casa. E quantas vezes não acontece isso? Quando é chegada uma oportunidade de se fazer algo grande, de se viver algo grande, de fazer algo notório na sua vida, da sua família, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da sua igreja, algo que Deus quer fazer muito grande através da sua vida, e você diz: Senhor, eu não, eu sou o menor, eu sou incapaz, eu não tenho capacidade alguma, né? Outros dizem: eu não sei falar, mande outro. E o Senhor diz: não, é você mesmo que eu quero. Porque Gideão quis voltar para trás, mas o Senhor insistiu com ele, porque o Senhor viu potencial em Gideão. E eu quero dizer que Deus, ele não desistiu de agir através da sua vida, porque ele sabe que você tem potencial. Deus sabe o quanto você ainda pode fazer. Talvez você ainda não fez nada daquilo que Deus espera realizar através da sua vida.